Amém? Eu vou pedir duas coisas. Vou pedir a água e eu peço para que hoje, Dia dos Pais, o pastor Jonas está mais chorão do que antes. Então, se ele chorar aqui do nada, vocês fiquem sabendo que ele já avisou que ia chorar. Tá? Mas não, na verdade, eu estava aqui do lado da minha filha e eu estava compartilhando com ela há uns 12 anos atrás. Eu lembro que eu estava orando sozinho e não tinha ninguém. E eu sabia do chamado que Deus tinha para a minha vida. Só que eu era novo. E eu achava assim que eu tinha muita coisa para fazer e que eu tinha capacidade para ganhar muitos jovens. Eu lembrava desse tempo, há 12 anos atrás, eu não era tão novo assim. Vou falar minha idade, 44 anos. Mas eu lembro assim que eu queria fazer algo para Deus que fosse diferente, algo que marcasse, que eu desse valor àquilo que Ele tinha feito na minha vida. E eu passei um tempo de oração. E eu lembro que nesta noite, Deus falou assim para mim: eu vou confiar pessoas para você. Mas na época eu dizia, eu sou incapaz de confiar até a minha própria vida. E o Senhor falou assim para mim: eu quero confiar pessoas para você. E como um flash, eu olhei para trás. Eu falei que eu ia chorar. Mas ali estava cada um de vocês. Se eu alugasse um prédio e fosse lá orar sozinho, já seria bom porque eu estaria com Deus. Mas eu lembro que Deus abalou coisas, abalou situações, para que cada um de vocês estivessem aqui hoje e vocês ouvirem um pouco das loucuras da pregação. Nós não somos normais. Eu, a Célia, nós não somos normais. Não somos pastores comuns. E eu vou dizer para vocês, nós vamos errar com vocês. Nós vamos falhar. Mas o nosso Deus não falhará. Ele tem confiado não a vida de vocês, mas Ele tem confiado as minhas orações por vocês. Mas se isso Ele me ensinou, eu quero dizer para vocês que vocês também podem olhar para vocês e dizerem assim: será que Deus confiaria para vocês um povo? Será que Deus confiaria para vocês pessoas? Deus tem um chamado para cada um de nós, tem um plano, tem um projeto, tem um sonho. E eu quero que você saiba que os sonhos de Deus são maiores que os teus sonhos. Mas se um dia eu não tivesse colocado no papel, não tivesse dobrado o joelho e ali tivesse falado: Senhor, aqui estão os meus sonhos, cada um deles se realizaram e outros ainda estão se concretizando na minha vida. Algumas coisas já me alcançaram, mas eu sei que outras coisas vão alcançar. Eu não sei como começar isso, mas eu quero dizer para vocês que o desejo do meu coração sempre foi, eu passei dias de muita oração e busca da presença de Deus. Busca mesmo assim do sobrenatural de Deus sobre a minha vida. E nessa busca do sobrenatural de Deus eu entendi uma coisa. Muitos podem conhecer a Deus,
mas poucos têm intimidade com o Espírito Santo. Mas apenas intimidade ele não quer. Porque há muitas pessoas que acham que ser íntimo de Deus é bom. E Deus, Ele não quer apenas que você tenha intimidade com Ele. Existem fases na nossa vida. E as fases na nossa vida são que, primeiro, você e eu, nós não valíamos nada. Sem Deus, nós não tínhamos nada, não tínhamos um destino. Nós éramos inseguros, não tínhamos um propósito, tudo era válido. Mas Deus, Ele entra na nossa vida e nos resgata de onde nós estávamos e nos dá um destino e um propósito. Mas eu não sei vocês, em mim houve um pensamento de tudo aquilo que Deus fez para mim, de tudo que Deus já concretizou e realizou na minha vida. Ele demonstrou o amor dele por mim, desde o tempo em que eu me vejo e conheço e sei que Ele é Deus sobre a minha vida. Porque o dia que Ele disse que Ele era Deus na minha vida, Ele já demonstrou o amor dele por mim, dizendo: eu não me interessa o teu passado, me interessa quem você é. E não era importante aquilo que eu tinha para dar para Ele, mas era importante aquilo que eu era para Ele. Eu era amado dEle. E eu entendi que as roupas que eu tinha, que os bens que eu tinha, não tinha valor para Ele. Porque o que tinha valor e tem valor para Ele é o meu coração. Então, quando eu cheguei e falei: Deus, quem sou eu para te dar alguma coisa? Eu quero que você saiba que Deus, desde o dia que Ele se revelou a você, Ele te ama. Me diga uma coisa: você tem recebido de Deus alguma coisa que desagrada você? Algumas vezes aquilo que desagrada você é para tirar de você ou da sua vida alguma coisa que é muito ruim para você. É como um pai que vê o filho engatinhando no chão. E na época, de muito tempo atrás, acho que talvez na época dos meus pais, que eles moravam na fazenda, eu imagino uma criança que ainda engatinha, nem anda direito, no pasto. De repente vai andar por caminhos que nós sabemos que a própria grama faz mal para ele. Algo natural, algo que é comum. A grama vai trazer coceira. O pai fala para o filho: meu filho, não deite na grama. Aí você vai falar: mas foi Deus que fez. É natural, é bonito, é lindo. Não deite na grama sem roupa. Vai colocar uma roupa para deitar na grama, porque você vai sair tudo se coçando, e olha lá se não vai sair com um bicho ainda. Então tem coisas que o pai cuida, que o pai protege. Mas Deus, Ele tem ido até você, e tem tirado você desses lugares. E dentro do nosso coração, nós temos que ter a segunda fase da nossa vida cristã. Enquanto o filho ainda não sabe nem dizer pai, o pai está ali protegendo, guardando, caminhando com ele, carregando no colo. Mas como nós vimos no teatro, eles crescem. E quando eles começam a crescer e chamar, e já sabe que você é pai, a primeira coisa que ele faz é correr do pai. Ele gosta da sensação de liberdade e querer correr. Nós sempre nascemos para ser livres. Nós nascemos para ser livres, mas há um tempo de cuidado em que teu pai te protegerá. E nós sabemos disso. Não estou falando nada novo. Mas você vai cair e vai levantar, vai cair e levantar, cair e levantar. E por mais que você peça a bênção, Pai, me dê a bênção que eu quero ir, como o filho pródigo fez,
Pai, me dá a minha parte nessa herança, porque eu quero viver ela. E por mais que o filho vá, o pai continua amando ele. Às vezes o filho vai para um lugar onde o filho vai ter a vontade de comer as bolotas dos porcos. E o pai continua amando ele. Ele tem o filho como perdido, porque a palavra diz isso. O meu filho que estava perdido voltou para casa. Essa não era a mensagem que eu ia trazer. Mas o meu filho voltou para casa. Você pode até não entender o que eu vou dizer. Mas a segunda parte disso que eu estou dizendo é que não espere você estar no fundo do poço, ou você ser reconhecido para ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem te feito. Tem pessoas que querem esperar estar bem, rico, poderoso, para buscar a Deus com tudo aquilo que Ele tem. Outros só se veem na posição de buscar a Deus quando estão no fundo do poço. Estão passando prova, aí sim estão buscando a Deus. Lutas, aí sim estão buscando a Deus. Outros ficam esperando estar bem para poder glorificar a Deus. Eu quero dizer para você e para mim, o nosso Deus nos vê sem nada e nos ama, mesmo sem nós darmos alguma coisa para Ele. Ele nos ama simplesmente porque nós somos filhos dEle. Nós precisamos ter gratidão. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que não é a mensagem, eu já vou entrar na mensagem. O terceiro ponto é que nós precisamos ter retribuição por aquilo que Ele fez para nós. Porque muitas das vezes algumas pessoas chegam para Deus e falam: Senhor, muito obrigado, eu sou grato a Ti, eu Te conheço, anda com Deus. Mas nunca retribui o Pai. E às vezes o Pai está só pedindo, como disse o Manuel, pode mudar essa mala aqui para mim? Aí às vezes a gente olha para Deus e fala assim: o Senhor não pode fazer, não? Eu posso fazer, mas eu conto com a Tua presença, eu conto com você, eu conto com o seu coração, eu conto com esse Teu amor. Deus sempre está contando comigo e com você. Primeiro ponto, Ele nos limpa, nos lava e nos retira de onde nós estávamos e até mesmo dos pensamentos que nós sempre achamos que estamos aprovados. Você já notou que nós sempre achamos que somos os perfeitos? Nós somos as pessoas mais idôneas da face dessa terra. E Satanás sempre está colocando momentos na sua vida para que você seja enlaçado e que você seja tirado da presença de Deus. E agora eu entro na mensagem. Eu quero que você ore por mim, presente minha vida aí. Pai, usa, Senhor, a minha vida, o meu coração, minha mente, ó Deus, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem colocado em mim. Mas, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Ó Deus, que essa mensagem, Senhor, seja, ó Deus, tocada, Senhor, em cada coração, que haja transformação. Ó Deus, não apenas, ó Deus, um discurso ou uma palavra, algo que seja estudado, mas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, para que a Tua presença entre dentro dos lares, entre dentro, ó Pai querido, dos corações que estão aqui. Ó Deus, que haja um antes e um depois, e decisões, para que tudo mude na vida de cada um aqui, a começar pela minha. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta noite, para que a Sua presença seja honrada, para que a Sua presença, ó Deus, seja cuidada, em nome de Jesus. Amém? 1 Crônicas, no capítulo 13. Primeira Crônicas, no capítulo 13. Como nós temos algumas atividades hoje, eu vou correr um pouquinho, mas se você está anotando. 1 Crônicas, no capítulo 13. Vai falar sobre o retorno da arca
para Jerusalém. E ali nós sabemos que a arca ela esteve em alguns lugares. Ela foi tirada de Jerusalém e acabou passando nas cidades dos filisteus. E acabou chegando um momento em que a arca já estava muitos anos distante de Jerusalém. Mas o processo foi que houve um rei, o rei Davi chegou. E ele quis trazer a arca de volta. Mas nesse processo de trazer a arca, nós vemos também como eu senti o desejo do coração de orar, orar, orar e ficar muito tempo na presença de Deus. E eu sei que as pessoas que ficam em consagração e busca da presença de Deus não têm outra resposta a não ser o próprio Deus falando com você. Ele vai falar com você e vai trazer confirmações que você vai dizer assim: eita, pastor Emílio estava lá no meu quarto lendo a palavra junto comigo. Quantas vezes já aconteceu isso? E eu não tenho tanto relacionamento com o pastor Emílio, nem o pastor Emílio com a Célia. Mas esses dias o pastor Emílio até falou assim, está lendo o WhatsApp, alguma coisa assim que passou um texto, passou para Manu, e a Célia veio aqui em cima e confirmou o texto. Eu falei assim, ó, isso é confirmações. Mas isso eu estou falando porque pessoas que estão do teu lado são pessoas que vão ser usadas por Deus para edificar a sua vida. Querido, a edificação da sua vida não vem apenas do altar, mas da coletividade, da comunhão, em nome de Jesus. Amém? Então, nessa hora aqui de trazer a arca de volta, lá no verso 7, 13, verso 7, diz: da casa de Abinadab, eles estavam querendo trazer a arca de volta, da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou, aqui nessa tradução diz contrariado. Em algumas traduções diz com medo. Porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor, diz o que aí? Abençoou sua família e tudo o que possuía. Até aí. Pensa comigo um pouquinho. Vamos trazer um pouco mais para os dias de hoje. E vamos imaginar que o homem mais rico da face dessa terra inventa de trazer um objeto de uma terra distante, de onde você só ouve que há mortes. Dos teus inimigos, aquele povo assim que vem do nada e aparece do nada e coloca umas bombas e explode tudo. E de repente essa pessoa muito rica agora quer trazer um objeto de lá e aquilo trouxe morte. Esse objeto trouxe morte no meio do caminho. E agora esse objeto, essa pessoa tão rica, fica sabendo que você está próximo dele e que ele quer agora trazer esse objeto para dentro da sua casa. Esse objeto, querido, acabou de matar um. Você quer esse objeto dentro da tua casa?
Esse objeto acabou de matar alguém. E você aceita ele agora? Só para ficar aí na sua casa, até eu inventar de levar ele para mim? Você já pensou nisso? Nós falamos da arca. É até interessante. Mas a arca foi levada para Obed-Edom. A casa de Obed-Edom. Agora, quem é Obed-Edom? Da cidade de Gate. Obed-Edom, querido, nós temos tantas referências de Deus para nós falarmos. Nós poderíamos falar de tantos homens que a palavra diz que são profetas de Deus. Mas Obed-Edom era da cidade de Gate. Isso significa que ele era da mesma cidade do filisteu. Quem lembra? Do gigante Golias. Pensa. Como é que era para estar na presença de Deus lá no templo? Nós vamos falar isso amanhã, nas aulas do Sim. Mas lá no Velho Testamento, fala um pouquinho sobre o tabernáculo. E lá no tabernáculo existia o sumo sacerdote, que ele poderia entrar na presença de Deus, quantas vezes? Uma vez por ano. E agora essa arca está na casa de Obed. Está na casa de Obed-Edom. E ele ali, aonde você colocaria essa arca que acabou de matar um levita? Acabou de matar uma pessoa que sabe conduzir a presença de Deus. Nós olhamos aqui e vemos o quanto Deus foi bondoso com Obed-Edom. Abençoou a família e tudo que ele tinha. Primeiro, querido, abençoou a família e depois tudo que ele tinha. Eu quero dizer para você que a arca parece interessante. Ah, que bom, eu já recebi a arca. Para alguns, querido, pode ser bom, mas para outros, matou. Você já pensou? Puxa vida, essa arca acabou de matar um. Não deu certo para alguém. Você vai querer na tua casa? Não deu certo para algum, mas para ele não. Agora, pensa comigo. Por que não deu certo para Obed-Edom? Por que não deu certo para usar? Porque se você não sabe como carregar a arca, a presença de Deus, ela te dá vida ou ela mata você. Nós achamos que só levar a arca tá bom. Não é assim que Deus está dizendo. Ele está dizendo que você precisa saber o que Deus espera de mim e de você. Nós podemos levar, eu estou levando a arca, eu estou levando a presença. De que forma? Em carros de boi. De qualquer maneira. Vamos levando apenas a arca do Senhor. Essa arca vai te matar. Honra o Senhor. Porque nós chegamos na presença de Deus e ela nos mata. Porque nós estamos levando de qualquer maneira. Hoje até falei para os filhos, olha, aqueles que demoram a obedecer, Deus demora a responder. Difícil, né? Mas é uma realidade. Deus está sendo hoje entregue na sua vida todos os dias ele está aí, sendo um convite para você. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. Não é assim? Mas a presença, que é a arca de Deus, como ela está sendo recebida na sua casa? Como ela está sendo recebida? Eis que Deus está à porta e bate. Onde é que você colocaria essa arca, meu irmão? Eu não sei você, mas a presença de Deus, ela tem que ser aceita. Deus não vai invadir a sua casa. Ela precisa ser aceita. É você que define se Deus entra dentro da tua casa ou não.
A segunda coisa, querido, que precisa acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus, é entender que nós precisamos deixar Deus entrar. Deus veio. Alguns, querido, pelo primeiro momento que recebeu Deus, já receberam bênçãos. Eu não sei você, mas quem tem 20 anos de cristão, como eu tenho até mais. Mas há momentos na nossa vida, queridos, que a gente passa um tempo e a bênção não chega. Ela não se concretiza. Por quê? Porque você está caminhando do jeito errado. Vou dar um exemplo para vocês de fé. Às vezes eu já tive esse tempo na minha vida. Vamos fazer aí uma feijoada para a gente manter a igreja aberta. Vamos vender, fazer bazar para ter um dinheirinho para manter a igreja. Eu já tive momentos assim na minha vida. Mas Deus mostrou e falou comigo quem é que mantém a porta aberta. Quem é que mantém a porta aberta? É Ele. Mas se Ele deixar aberto, foi Ele que deixou. E se Ele fechar? Não, daí eu mantenho. Se Ele fechar, eu mantenho. Eu mantenho com feijoada, eu mantenho com rifa, eu vendo um carro, eu vendo uma moto, eu faço uma festa, eu faço alguma coisa, mas eu vou manter a igreja aberta. Então nós precisamos entender que se o pastor cobra de vocês a fé em Deus, ele precisa ser provado na fé. Lembra aquilo que o dízimo é? O dízimo é uma provação para o pastor. Por que é uma provação para o pastor? Porque se o mantimento não vier à casa de Deus, é porque Deus está fechando as portas. E aquilo que Deus abre, e aquilo que Deus fecha. Mas nós, queridos, pela nossa capacidade humana, nós conseguimos manter muitas portas abertas. E dizemos que está aberta, porque é Deus que está mantendo. E eu posso dizer para vocês, pode ser capacidade humana, porque também muitos serão enganados. Deus diz isso. Muitos serão enganados. Motivação erradas. Olha, vamos fazer tal coisa. Vamos vender esse celular do pastor e vamos fazer uma rifa. Para quê? Para a gente abençoar o encontro das mulheres. Aí você convida os outros e olha, você vai ganhar uma senha para receber um presente. Vai que você é sorteado. Qual é a motivação? Motivação correta? Nós mesclamos as coisas. Nós aprendemos a fazer barganhas. E aí nós estamos tentando carregar a arca com mesclas, com situações. Mas Deus diz para mim e para você o seguinte: fé. Motivação correta é dar sem esperar nada em troca. Esses dias eu falei para os levitas o seguinte: pastor, eu não tenho tempo de investir na minha vida como músico, como profissional, como uma escola profissionalizante de músico mesmo. Eu não tenho mais. Eu falei assim, glória a Deus, você tem condições para abençoar alguém? Você não tem condições de abençoar alguém que possa estar indo para uma escola de músicos? Eu vejo o Fernandinho aqui, queridos. Ele tem hoje alunos, ele dá aula para alunos. Desculpa, Fernandinho, colocar você aqui. Depois vocês cortam o nome dele. Mas o Fernandinho está, falei de novo, dando aula, está fazendo as coisas acontecer, está indo para as vigílias. É um menino que está solteiro, graças a Deus. Mas é um menino de Deus. E às vezes a gente pergunta, Fernandinho, você tem condições de ir para um conservatório? Não, não tenho. Mas você, meu irmão, que já está cheio de compromisso, que gostaria de ser um excelente músico na presença de Deus, a palavra diz que os levitas na época do Velho Testamento, eles foram colocados no lugar dos nossos filhos. E quando você investe na vida de uma pessoa que está aqui e tem capacidade para isso, meu irmão, você não está fazendo para você, você está fazendo é para Deus.
Mas é que muitas das vezes o nosso coração, a nossa motivação está dizendo assim, se não for para mim, não pode ser para o outro. Meu irmão, deixa de ser egoísta e vamos colocar a motivação correta nessas coisas. Carregue a arca de maneira correta. Tem muito que se falar com relação a isso. Mas carregar a arca de maneira correta. Onde você colocaria a arca de Deus dentro da sua casa? Na cozinha? Vou trazer a arca de Deus, vou colocar na cozinha, porque Deus disse que Ele fará a comida e Ele vai servir nós. Usa a palavra para colocar a arca no lugar errado. Aí pega a presença de Deus e coloca no quarto, porque o quarto é o lugar da intimidade com Deus, no quarto secreto. Não, meu irmão. Sabe o que Obed-Edom fez? Colocou na sala. Lugar de manter aquele lugar consagrado. Você colocaria a arca de Deus na sala? Colocaria a arca de Deus ali para assistir o que você assiste? Colocaria a arca de Deus para que você todas as vezes, todos os dias, você entrasse na presença de Deus. Você consagraria a sua casa. Hoje eu quero dizer para vocês que muitas das vezes nós colocamos Deus em algum lugar. E eu pergunto para você, onde está Deus? Onde está Deus? As pessoas conseguem ver a arca de Deus na sua vida? E eu quero que você entenda que a presença de Deus vai fazer com que tudo mude. Você já imaginou você chegando lá no Velho Testamento? Você tinha que sacrificar, você tinha que se consagrar, você tinha que se manter limpo, puro, santo, para chegar uma vez por ano para ouvir a presença de Deus. Agora vem uma pessoa de Gate e recebe a presença de Deus e não morre. Uzá, que era filho de um sacerdote, morreu. E ficou 20 anos a arca distante de Obed. Distante de Jerusalém. 20 anos e nada aconteceu. Passou por várias cidades e nada aconteceu. De repente ela chega na casa de uma pessoa que nem sacerdote era. Você está se identificando? Uma pessoa que falava assim, eu sou pecador. Quem sou eu para receber a presença de Deus? Vai saber se Davi não queria matar Obed. Vai lá para aquela cidade onde tinha lá o gigante Golias. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Entra lá na cidade de Obed, a arca, entra dentro da casa de Obed, a arca. Querido, você é a pessoa improvável que Deus está contando para receber a presença de Deus. Muitos não contam que Deus está chegando na sua vida, mas Ele chegou e Ele está querendo entrar dentro da sua casa, Ele está querendo mudar a sua casa, mudar a sua família, Ele está querendo te prosperar. Mas eu quero, e em nome de Jesus, que você entenda o seguinte, busque pelos dons de Deus, para que você saiba se a bênção que você está recebendo é bênção de Deus ou são as armadilhas de Satanás para te deixar distante da casa de Deus. Há muitas coisas que você acha que vem de Deus, mas você cai porque você acha que é de Deus. Como assim, pastor? Me explica. Se eu ganhar um carro hoje, uma Ferrari 0 quilômetro, e eu levar lá para onde eu moro, a Célia deu até risada. Ela falou, deixar estacionado na frente de casa, né? O que vai acontecer? Eita Deus! Eu vou ficar querendo guardar todo dia. Pior que furou o pneu, não consigo nem trocar daí, né? Aí eu vou lá, não vou ficar aqui cuidando, vai que roubam. Aí eu não venho para a igreja, fico lá cuidando do carro. Não, vão vocês, eu fico. Eu estou cuidando do nosso bem maior. Se Deus deu, Deus tira. Então tem coisas que você tem que saber se vem de Deus ou não. O teu trabalho está tirando você da presença de Deus? Lembra de Faraó falando para Moisés?
Moisés falando, deixa o povo ir para adorar ao Senhor. Deus disse para Moisés, fala para o faraó, deixar o meu povo ir para me adorar. Sabe o que o faraó disse? Esse povo aí está sem ter o que fazer. Dá trabalho para eles. Vamos aumentar o trabalho deles. Talvez a bênção esteja, a maior bênção esteja batendo na tua porta. E você está achando que são um trabalho. E aí você acha que é o trabalho. Meu irmão, não troque a igreja de Deus por trabalho. Mas isso você precisa do quê? Discernimento de espírito. Por quê? Porque também houve um momento em que Paulo não foi sustentado pela igreja. Por quê? Porque a igreja falava assim, não vou dar o dízimo para o pastor. O pastor não sabe o que vai fazer com o dízimo. Quem vai fazer sou eu. Eu sei dizimar. Eu vou dar destino para o dízimo. E aí ele foi fazendo aquilo que era do sacerdote, roubando a Deus e achando que estava dando tudo certo. Só que há um momento que Paulo estava precisando ali dos dízimos, das ofertas, mas nada veio. E ele até chegou a falar da seguinte forma, eu poderia fazer ou exigir de vocês como eu sou. Para alguns eu não sou apóstolo, mas para vocês, vocês são a carta do meu apostolado. Eu poderia cobrar de vocês, mas sabe o que ele fez? Foi trabalhar. Porque ele não queria ser peso para ninguém. E quando ele foi trabalhar, houve uma situação em que, se fosse hoje, ligaram para ele e disseram assim, olha, venha para cá porque aqui está tendo um endemoniado aqui, que precisa ser curado. Aí eu fico imaginando, né, Paulo trabalhando, fazendo tenda, e guarda ali o lenço, e dele fazer tenda, e pega lá e limpa. De repente chega um endemoniado, manda uma mensagem para ele, diz que eu estou trabalhando. Quando chega o lenço, onde estava o endemoniado, onde estava precisando cura, as coisas acontecem. Então, queridos, você precisa entender uma coisa. A sua vida, o quanto você tem feito para Deus? Você tem sido grato para Deus? Tantas coisas Deus fez por você. Mas veja a diferença de Paulo. Paulo, ele realmente cantou aquela canção. Eu quero gastar a minha vida diante do Senhor. Eu quero gastar a minha vida no teu... Como é que é a canção? Nos teus pés. Gastarei minha vida aos teus pés. E aí? Gastarei minha vida aos teus pés. Quanto você tem gasto da tua vida para Deus? Então você tem que entender, se você está gastando a sua vida na presença de Deus, quando Deus te dá um trabalho, Ele respalda. Mas se você não está gastando a sua vida aos pés do Senhor, não venha dizer que o trabalho é bênção de Deus. Não é. Então nós precisamos entender como nós estamos recebendo a arca, como nós estamos conduzindo a presença de Deus. Você precisa consagrar aquele ambiente para Deus. Consagra o teu ambiente de trabalho, a tua casa, a tua família, os teus filhos. O Léo já recebeu algumas mãozadas de oração. O Hugo, sem ele saber orando, eu estava lá dando mãozada nele. Eu tenho medo que ele se assuste. Que é isso? Já orei por todos eles. Fui lá, onde eles estavam dormindo, colocando mão mesmo ali, orando por eles. Eu tenho visto alguns, querido, que de madrugada chegam em casa para orar. Denilson está indo para lá agora, tem um quarto lá que quando a Manu não está, ele vai lá, né? E me acorda. Quando eu vejo, está lá falando em línguas, eu, glória a Deus, Pai, aleluia. Mas é trazer a arca de Deus. Você precisa conduzir os teus filhos no caminho que eles devem andar, porque quando eles vão ficar velhos, eles não vão se desviar da presença de Deus. Consagre aquele ambiente. O sumo sacerdote tinha uma vez por ano para estar na presença de Deus. E Obed-Edom
Todos os dias. Todos os dias. 2 Samuel e Samuel 6 vai falar sobre isso. 20 anos fazendo a coisa errada, não trouxe a bênção que em 3 meses Obed-Edom teve. Quanto tempo você está gastando e não está recebendo as respostas de Deus na sua vida? Alguns estão passando 14 anos e estão achando que a presença de Deus já não é mais tão presente assim. Porque você está fazendo as coisas da maneira errada. Mas 3 meses na casa de Obed-Edom, ele valorizou a presença de Deus. Colocou a arca de Deus no lugar certo. Eu quero dizer para vocês que vocês precisam cuidar da arca. Você já imaginou, Obed-Edom, ele tinha 8 filhos. Ele tinha 8 filhos. E ele coloca a arca da aliança na sala. Você já imaginou? Vai que o menino esbarra ali. E será que não esbarraram? Criança, querido. Ou 8 filhos tendo ali. Não sei, agora não pesquisei isso, mas eram 8. Eles ali, queridos. Com a arca, com a presença de Deus. Aí Davi pergunta para ele, o que está acontecendo? Já morreu aquele abençoado? Já morreu Obed-Edom? Não. Deus prosperou ele e a sua família. Mas a palavra diz que Deus ali, Obed, a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. O Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Amém, queridos? Está um pouco difícil de dizer amém, hein? Em nome de Jesus que não. Amém? Cuide da presença de Deus. Cuide da arca. Quando Jesus esteve na terra, ele era a arca de Deus aqui. Ele ficou 3 anos aqui, querido. E ele disse assim, enquanto ele estava aqui, tudo era próspero, tudo dava certo. Os mortos voltavam a ter vida. Ele curava as pessoas, ele ensinava. A presença de Deus estava aqui. Só que sabe o que acontece? Vamos lembrar um pouquinho, ou pensar um pouquinho. O rei chegou na casa de Obed-Edom, onde estava a presença abençoando. Ele falou assim, eu quero ela para mim. Deus também fez isso com Jesus. O que está acontecendo lá? Está abençoando todo mundo. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. E ele fez o quê? Levou a presença de volta para com ele. Mas e o que aconteceu com Obed-Edom? Você imagina, querido? Obed-Edom nem era sacerdote, não era nada, estava lá, recebe a arca de Deus. Sacerdotes lá com 20 anos, Uzá morre. Obed-Edom vive. O que passaria na tua cabeça, Obed? Será que você poderia ser um Obed-Edom hoje? Hoje a presença de Deus está aí. E você? Ela chegou, mudou algumas coisas, e o que você faria agora? Você vai ficar ou você vai querer ir junto com a arca? Jesus esteve aqui no nosso meio, Ele nos abençoou e Ele nos deu vida. E agora, nós vamos querer ficar ou vamos querer ir com a presença? Eu quero dizer para você o seguinte, Obed-Edom, ele quis estar e quer estar onde a presença de Deus estava. Você quer estar onde a presença de Deus está? Amém? Quando você quer estar onde a presença de Deus está, sabe o que aconteceu com Obed-Edom? Ele saiu e foi para Jerusalém. Ele mudou-se. Teve mudança. Teve transformação de ambiente. A casa dele, querido,
Ele poderia falar, Davi, eu tenho um pedido para tu. Olha, deu certo lá em casa, cuidei da arca, fui um sacerdote para a arca, entrei na presença da arca todos os dias, tudo deu certo, posso ser sacerdote? Sabe o que ele foi ser? Depois você estuda ali, ou faz umas pesquisas, Obed era porteiro. Ele era porteiro em Jerusalém, ele era porteiro na casa do Senhor. Muitos, queridos, querem ser pastor. É pastor, não, querido. Obed-Edom, ele não quis ser o cara. Ele se humilhou. Tem uma coisa também que eu quero falar para vocês. Vocês sabem o que significa a palavra usar? Ou o nome usar? O nome usar significa com força. Ou com todo o seu esforço. Se você quer levar a presença de Deus com sua força, com o seu esforço, talvez você morra. Sabe o que significa o nome Obed-Edom? Aquele que serve. Se você é aquele que quer levar a presença de Deus à força, você pode morrer. Mas se você é aquele que leva a presença de Deus servindo, ali você pode ser abençoado. Às vezes o pastor fala assim, ou ele espera. Eu sou daquele que espera, eu não sou daquele que manda. Não sei se vocês já notaram isso. Eu espero que você tome uma atitude. Eu espero que você faça. Às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes e falar, faça isso. Mas se a presença de Deus vai para aquele que serve, o quanto você pode servir na casa de Deus? Há outros textos que são referências com isso. Tem uma referência que diz assim, enquanto a minha casa passa necessidade, a casa de vocês estão apainelada. Você sabe o que é isso? Bem feita, bem cuidada, bem pintada, bem ornada. Mas a minha casa está lá passando necessidades. Aquele que serve receberá de Deus a bênção. Servir, querido, é o que Deus fez. Aquele que quer ser o maior, que seja aquele Obed-Edom. Então, queridos, quando ele chegou lá, ele era o porteiro. Onde você está, você é a porta de Deus. Você pode ser um canal de Deus onde você está. Porque quando você entende a presença de Deus, você tem a retribuição. Seja na casa fazendo alguma coisa para Deus, ou levando Deus para alguém que precisa. Você é o canal de Deus na fila do banco. Tem lá os senhores. Eu acho que tem gente contratando o senhor aí para ir para o banco. Porque os senhores, né, os velhos têm, os idosos, né, têm a preferência. Né? Rapaz, eu vou em alguns lugares, tem tanta preferência, meu irmão. Eu falo assim, meu Deus do céu, pode passar, querido. Esses dias quase ficaram bravos comigo. E eu já estava lá, angustiado, pronto, querendo pagar o negócio, queria sair correndo. Aí chega um senhorzinho e fica lá, e o povo já estava brigando por causa dos idosos chegando. Aí eu peguei e falei assim, não, eu saí da fila, fui para lá. Não, querido, teu lugar é ali, ó, assim, assim. E voltei, olhei para todo mundo e voltei para o meu lugar. Quase fui fulminado. Porque, queridos, você é a porta de Deus. Seja cavalheiro. Seja educado. A sua boca não tenha palavrão. Que a tua palavra seja sim, sim, não, não. Sabe que não... Isso são os conselhos de Deus para nós. Hoje em dia é difícil encontrar um homem solteiro que seja realmente homem solteiro de verdade. Por que eu estou falando isso, querido? Porque hoje em dia, as meninas mais recebem aquilo que elas não gostariam de ouvir e estão perdendo
aquilo que os homens devem ensinar. Elas estão assim porque os homens estão ensinando desta maneira. A palavra nos diz que elas precisam ser ensinadas, conduzidas pelos sacerdotes. E está faltando sacerdotes. Está faltando homem de verdade. A palavra, quando fala afeminado, querido, não é o que você pensa, não. Afeminado, querido, é não tomar o seu posicionamento como homem. Como homem dentro de casa, você é a palavra final. As esposas, elas vão dar conselhos, mas a palavra final deve ser de um só. Por isso, na aliança, por isso, no acordo, ali os dois entram em acordo. Quem já fez Casados para Sempre aqui sabe do que eu estou falando. Precisa entender de aliança, precisa atender de acordo, entender o que é fidelidade e tantas outras coisas. O rei está vindo buscar a arca e já buscou Jesus, a presença. Mas ele deixou um conselheiro, o Espírito Santo. Mas eu pergunto para você, você quer Jesus? Você quer a presença de Deus dentro da sua casa, dentro da sua vida? Você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você vai cuidar dele? Onde você vai colocar Jesus na sua casa? Quando Jesus entra dentro do seu coração, precisa ser retirado algumas coisas. Precisa ser retirado algumas coisas. E você está disposto a servir? Essa é uma palavra que a gente quase não fala. Você aceita o Senhor? Eu aceito. Mas Ele me aceita do jeito que eu sou. Não é assim que as pessoas dizem? Ele me aceita do jeito que eu sou. Mas existe a outra parte. Ele não deixa você do jeito que você está. Ele não vai deixar você do jeito que você está. Ele entra na sua vida para mudar a sua vida. E não adianta você dizer, não, mas é que eu sou desse jeito e eu vou para o céu desse jeito. Não vai, não. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus matou a muitos. E o nosso Deus é um Deus de vida. Mas Ele tem o domínio, Ele é o dono da vida e da morte. Ele dá a vida a quem Ele quer. Ele retira a vida de quem Ele quer. Porque Ele é Deus e Ele basta para si mesmo. Eu não estou levando e eu não estou aqui para negociar Jesus na sua vida. Eu quero que você entenda a responsabilidade que é Deus dentro da sua casa e principalmente dentro do seu coração. Leve Deus para lá. Quando Davi soube de tudo isso, ele falou assim, eu quero essa presença para cá. Mas a gente fala assim que Davi tinha a chave de Davi. Ele tinha o segredo de Davi. Sabe qual era o segredo de Davi? Colocar em prática aquilo que Obed-Edom teve durante 3 meses. Ele começou a fazer turnos de oração. Ele colocou as famílias para orarem. E nisso, cada família tinha ali o seu representante, tinha os salmistas, tinha os cantores, tinha os porteiros, e o louvor e a adoração e a oração eram 24 horas. E a adoração de Davi, que era essa chave de Davi, que ficava 24 horas em Davi, no reinado de Davi, ele foi o único rei e sacerdote, foi Davi. Ele foi rei e foi sacerdote. Mas Jesus chega e ele fala assim, olha, quando tem um outro sacerdote que cumpre o sacerdócio passado, ele toma para si o sacerdócio do outro. E assim aconteceu com Jesus. Eu estou falando nessas palavras para que vocês entendam o que acontece. Jesus, ele tinha a chave de Davi, que era a adoração 24 horas. A adoração de Jesus era fazer a vontade de Deus o tempo todo. Era cumprir o propósito de Deus.
E ele não cantava, ele não tinha músicos, ele não tinha instrumentos, ele tinha a adoração dentro do coração dele, a genuína adoração. Eita Deus! Queridos, em nome de Jesus, eu quero que você aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas quando você reconhece isso, sabe o que Deus faz de você? Deus te ama tanto, querido, que Ele não quer que você apenas seja um porteiro, mas que você entenda que você é um porteiro. Filho, mas porteiro. Filho, mas sacerdote. Ele espera que você seja filho. Quando Deus olhou para Jesus, e quando nós o aceitamos e reconhecemos Ele como o nosso único e suficiente, Ele diz assim, com a boca se confessa para a salvação. E aqueles que vieram à frente de todos e confessaram a Jesus, sabe o que Jesus diz? 1 João capítulo 1, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E hoje Deus está falando para vocês, para mim, nós somos filhos dele. E eu quero convidar você a se colocar em pé e eu quero fazer essa oração contigo. Onde estão os porteiros de Deus? Às vezes eu vejo ali atrás alguns porteiros, e aqueles que querem ser porteiros, pode falar com o Heraldo, com a Angélica. Deus, Ele quer que você entenda que Ele quer falar com você todos os dias. Deixa a presença de Deus tomar a conta da sua casa. Deixa Deus entrar nos lugares de comunhão. Sala é lugar de comunhão. Sala é onde você coloca a presença de Deus e você tem as visitas chegando. E sabe o que acontece ali quando chegam as visitas? As visitas chegam e falam ali na casa do Júnior, tem a presença de Deus. Coloca louvor lá no lugar daquelas danças. Aquelas danças erradas, aquelas músicas erradas. Hoje eu recebi uma canção. E eu fiquei até emocionado, quase chorei. Era de um cantor muito famoso e do seu filho que cantava para ele. Mas o testemunho desse homem não foi um bom testemunho. Quando eu olhava para esse homem recebendo a canção do filho, olhando para ele, falando palavras bonitas, o pai era uma péssima referência para o filho. Mas nós nos emocionamos com coisas. Mas eu falei, Deus, me dá os teus olhos para essa situação. E aí eu lembrei do texto que o pastor Emílio leu aqui hoje. O filho faz o que vê o pai fazendo. Se o teu pai te limpou, te lavou, te purificou, estou falando teu pai, Deus. Ele quer te prosperar da maneira correta. Ele quer levar você a um lugar onde as pessoas vão ver os gritos dentro da sua casa. Os vizinhos, queridos, chegaram lá para Davi e disseram assim, Davi, estão falando e está acontecendo na casa de Obed que ele está prosperando. Quem são estes que falaram a Davi? Obed-Edom morava de 11 a 12 quilômetros de distância de Jerusalém. Quais são os gritos que os vizinhos ouvem dentro da sua casa? Que sejam os gritos de adoração. Eu te amo, Deus! Que os gritos que surgirem dentro da sua casa seja pela presença.
Que os gritos que surgirem dentro da sua casa, que sejam das crianças que adoram ao Senhor, porque da boca das crianças e dos que mamam suscitará Deus o perfeito louvor. Quando eu falo e quando eu ouço essa canção, meu pai me adotou, Ele está dizendo para você hoje: filho, eu sei a tua caminhada. Você pode fechar os teus olhos? Eu sei a tua caminhada. Eu sei todos os dias, eu sei por onde você tem andado. Eu sei por onde os teus olhos têm percorrido e onde os teus pensamentos estão repousando. Mas hoje eu separei esse dia para falar com você. Eu espero que você volte para o nosso lugar, para o lugar onde nós nos encontrávamos. Filho, eu te amo. Eu te amo, eu quero fazer de você o homem e a mulher mais feliz na face dessa terra. Mas eu quero primeiro prosperar o teu coração em amor, perdão, fidelidade. Eu quero te abraçar como nunca ninguém te abraçou. Eu quero te tocar para te trazer paz. Quero te confortar. Eu quero tirar as lágrimas erradas e colocar lágrimas corretas. Eu quero trazer as lágrimas de alegria. Eu quero trazer as canções de paz. Eu quero que você saiba que no meio das tribulações sempre estarei com você.